A comunidade Narrações Imersivas acaba de chegar. Torne-se membro e tenha acesso a todos os nossos livros, sem interrupções ou propagandas. E em formato de MP3, ouça diretamente da nossa plataforma no Hotmart. Por menos de uma Coca-Cola por mês, você assina nossa comunidade e apoia diretamente nosso trabalho. Não perca mais tempo e venha curtir mais uma forma de ouvir Narrações Imersivas. Link para assinar a comunidade na descrição ou no primeiro comentário fixado. Fique agora com mais um episódio imersivo. Percy Jackson e os Olimpianos. Escrito por Rick Riordan. Livro 3, A Maldição do Titã. Narração, Danilo Oliveira. Capítulo 15. Luto contra o gêmeo malvado do Papai Noel. Avise quando tiver acabado, disse Thalia. Seus olhos estavam bem fechados. A estátua nos segurava de modo que não pudéssemos cair. Mas ainda assim, Thalia agarrava-lhe o braço como se fosse a coisa mais importante do mundo. Está tudo bem, garanti. Estamos muito alto? Olhei para baixo. Embaixo de nós, uma cordilheira de montanhas cobertas de neve passou rapidamente. Estiquei o pé e chutei a neve de um dos picos. Não, disse eu. Não tão alto. Estamos nas Sierras, gritou Zoe. Ela e Grover pendiam dos braços da outra estátua. Já cacei por aqui. A essa velocidade, estaremos em São Francisco em algumas horas. Ei, Frisco! Disse o nosso anjo. Ô, Chuck, podíamos visitar aqueles caras no Monumento dos Mecânicos de novo. Eles sabem como se divertir. Ah, cara, disse o outro anjo. Estou dentro. Vocês já foram a São Francisco? Perguntei. Nós, autômatos, precisamos nos divertir um pouco de vez em quando, certo? Replicou nossa estátua. Aqueles mecânicos nos levaram para o Museu do Jovem e nos apresentaram a umas estátuas de mármore do sexo feminino, sabe? E... Hank! Cortou-o a outra estátua. Chuck. Eles são crianças, cara. Ah, tá. Se estátuas de bronze podem enrubescer, eu juro que Hank enrubesceu. De volta ao voo! Aceleramos, o que mostrava que os anjos estavam entusiasmados. As montanhas se transformaram em morros e logo sobrevoávamos campos cultivados, cidades e estradas. Grover tocava sua flauta para passar o tempo. Zoe, entediada, começou a disparar flechas em outdoors ao passarmos por eles. Todas as vezes que via uma loja de departamentos Target, e passamos por dezenas delas, ela acertava algumas flechas na mosca da placa em forma de alvo, a 160 km por hora. Thalia manteve os olhos fechados o tempo todo. Sussurrava para si mesma, como se estivesse rezando. Você foi bem lá na represa, disse a ela. Zeus a ouviu. Era difícil dizer o que ela estava pensando com os olhos fechados. Talvez, replicou ela. Como foi que você conseguiu escapar dos esqueletos na sala dos geradores, aliás? Você disse que eles o encurralaram. Contei-lhe sobre a estranha mortal Rachel Elizabeth Dare, que parecia capaz de ver através da névoa. Pensei que Thalia fosse me chamar de maluco, mas ela assentiu com a cabeça. Alguns mortais são assim, disse ela. Ninguém sabe por quê. De repente, ocorreu-me algo em que eu nunca havia pensado. Minha mãe era assim. Ela tinha visto o Minotauro na Colina Meio-Sangue e soubera exatamente do que se tratava, e não ficara nem um pouco surpresa no ano passado quando eu lhe contara que meu amigo Tyson era na verdade um ciclope. Talvez ela soubesse o tempo todo. Não era de admirar que tivesse temido tanto por mim enquanto eu crescia.
Ela via através da névoa até melhor que eu. Bem, a garota era irritante, afirmei, mas fico feliz por não a ter transformado em pó. Isso teria sido muito ruim. Talia concordou. Deve ser bom ser um mortal comum. Ela disse aquilo como se tivesse pensado muito no assunto. Onde vocês querem aterrissar? Perguntou Hank, acordando-me de um cochilo. Olhei para baixo e exclamei. Uau! Eu já vira São Francisco em fotos, mas nunca na vida real. Era provavelmente a cidade mais bonita que eu já tinha visto. Uma espécie de Manhattan menor e mais limpa, se Manhattan fosse cercada por morros verdes e nevoeiro. Havia uma imensa baía com navios, ilhas e barcos à vela, e a ponte Golden Gate projetava-se do meio do nevoeiro. Tive vontade de tirar uma foto ou algo no gênero. Lembranças de Frisco. Ainda não morri. Queria que estivesse aqui. Lá! Sugeriu Zoe. Perto da torre do embarcadeiro. Boa escolha! Disse Chuck. Hank e eu podemos nos misturar aos pombos. Todos nós olhamos para ele. Brincadeirinha! Disse ele. As estátuas não podem ter senso de humor? Como vimos, não havia muita necessidade de se esconder no meio de nada. Era manhã, bem cedo, e não havia tantas pessoas por ali. Assustamos um mendigo no cais das barcas quando pousamos. Ele gritou ao ver Hank e Chuck e saiu correndo, berrando algo sobre anjos de metal vindos de Marte. Nós nos despedimos dos anjos que foram se divertir com seus amigos estátuas. Foi então que me dei conta de que não tinha a menor ideia do que faríamos a seguir. Havíamos chegado à costa oeste. Artemis estava ali, em algum lugar. Annabeth também, eu esperava, mas não tinha ideia de como encontrá-las, e o dia seguinte seria o solstício de inverno. Tampouco eu tinha alguma pista sobre o monstro que Artemis estivera caçando. Ele devia nos encontrar na busca. Devia apontar a trilha. Mas isso não acontecera. Agora estávamos ali no cais das barcas, com pouco dinheiro, sem amigos, sem sorte. Depois de uma breve discussão, concordamos que precisávamos descobrir o que era esse monstro misterioso. Mas como? Perguntei. Nereu, disse Grover. Olhei para ele. O quê? Não foi isso que Apolo lhe disse que fizesse? Encontrar Nereu? Assenti. Eu havia esquecido completamente minha última conversa com o Deus Sol. O velho do mar, recordei. Preciso encontrá-lo e forçá-lo a nos contar o que sabe. Mas como encontrá-lo? Zoe fez uma careta. O velho Nereu, é? Você o conhece? Perguntou Talia. Minha mãe era uma deusa do mar. Sim, eu o conheço. Infelizmente, ele não é muito difícil de achar. Basta seguir o cheiro. Como assim? Perguntei. Vinde, disse ela sem entusiasmo. Vou mostrar a vós. Eu sabia que estava encrencado quando paramos diante do posto de doações Boa Vontade. 5 minutos depois, Zoe me fizera vestir uma camisa de flanela esfarrapada e jeans 3 tamanhos maior que o meu, tênis vermelho vivo e um gorro de lã colorida. Ah, sim! Disse Grover, tentando não explodir numa gargalhada. Agora você pode passar totalmente despercebido. Zoe assentiu satisfeita. Um típico vagabundo. Obrigado, resmunguei. Por que é que estou fazendo isso mesmo, hein? Eu já vos disse, para se misturar. Ela nos levou novamente para a zona portuária. Após um longo tempo procurando nos diversos cais, Zoe finalmente se deteve. Ela apontou para um pier onde um grupo de mendigos se amontoava, enrolados em cobertores, esperando que chegasse a hora da sopa do almoço. Ele está em algum lugar ali, disse Zoe.
Ele nunca se afasta muito da água. Gosta de tomar sol durante o dia. Como vou saber quem? Aproximai-vos sorrateiramente, disse ela. Agi como um deles. Vós sabereis. Ele cheira diferente. Ótimo! Eu não queria pedir detalhes. E depois que o encontrar? Agarrai-o, disse ela, e ficai segurando. Ele vai tentar de tudo para se livrar de vós. O que quer que ele faça, não o solteis. Forçai-o a falar sobre o monstro. Vamos proteger a sua retaguarda, disse Thalia. Ela puxou alguma coisa nas costas da minha camisa. Um grande bolo de sujeira que veio sabe-se lá de onde. Eca! Pensando bem, não queremos nada com sua retaguarda, mas vamos ficar torcendo por você. Grover fez o sinal de positivo com o polegar para mim. Resmunguei como era legal ter amigos superpoderosos. Então segui na direção do cais. Puxei o gorro para baixo e cambaleei, como se estivesse prestes a desmaiar, o que não era difícil, levando-se em conta o quanto eu estava cansado. Passei pelo nosso amigo mendigo do embarcadeiro, que ainda tentava advertir os outros sobre anjos de metal vindos de Marte. Ele não cheirava bem, mas não diferente. Continuei andando. 2 sujeitos bem sujos, usando sacolas plásticas de mercado como chapéu, me analisaram da cabeça aos pés quando me aproximei. "Deu fora, garoto!" murmurou um deles. Segui em frente. Eles cheiravam mal de verdade, mas um cheiro de coisa velha normal. Nada de incomum. Havia uma mulher com um punhado de flamingos de plástico se projetando de um carrinho de compras. Ela me fuzilou com os olhos, como se eu quisesse roubar suas aves. No fim do pier, um cara que parecia ter 1 milhão de anos estava desmaiado num trecho onde o sol batia. Vestia pijama e um roupão de banho felpudo, que provavelmente um dia fora branco. Era gordo, com uma barba branca, que havia se tornado amarela, e se parecia com Papai Noel, supondo-se que Papai Noel tivesse sido arrancado da cama e arrastado por um monte de esterco. E o cheiro? Ao me aproximar, fiquei paralisado. Ele cheirava mal, certo, mas era um fedor marinho, uma mistura de alga quente, peixe morto e maresia. Se o oceano tinha um lado feio, ali estava. Tentei controlar a ânsia de vômito quando me sentei perto dele como se estivesse cansado. Papai Noel abriu um olho desconfiado. Eu podia sentir seus olhos em mim, mas não olhei para ele. Resmunguei alguma coisa sobre escola estúpida e pais estúpidos, imaginando que isso deveria soar razoável. Papai Noel voltou a dormir. Fiquei nervoso. Aquilo ia parecer estranho. Eu não sabia como os outros sem teto reagiriam, mas saltei sobre Papai Noel. "Ah!" gritou ele. Minha intenção era agarrá-lo, mas em vez disso, ele pareceu me agarrar. Era como se antes ele não estivesse adormecido. Certamente não agia como um homem velho e fraco. Seus dedos me apertavam como aço. "Me ajudem!" gritou ele enquanto me apertava, tentando me matar. "Isso é um crime!" exclamou um dos mendigos. "Um garoto rolar com um velho assim!" Eu estava mesmo rolando, descendo o pier até minha cabeça bater num poste. Fiquei tonto por um segundo e as mãos de Nereu relaxaram. Ele estava tentando fugir. Antes que pudesse, recuperei meus sentidos e o ataquei por trás. "Não tenho dinheiro!" Ele tentou se levantar e correr, mas cerrei os braços em torno de seu peito. Seu cheiro de peixe podre era terrível, mas eu continuei agarrado a ele. "Não quero dinheiro!" falei enquanto ele lutava para se soltar. "Sou um meio-sangue, só quero informações." Isso só fez com que ele se debatesse ainda mais. "Heróis, por que vocês sempre me escolhem?" "Porque você sabe de tudo."
Ele grunhiu e tentou me arrancar de suas costas. Era como me segurar em uma montanha russa. Ele se sacudia de um lado para o outro, impedindo que meus pés se apoiassem, mas trinquei os dentes e apertei ainda mais. Cambaleamos em direção à beira do pier e eu tive uma ideia. "Ah, não!" exclamei. "A água não!" O plano funcionou. Imediatamente, Nereu gritou em triunfo e saltou da borda. Juntos, mergulhamos na Baía de São Francisco. Ele deve ter ficado surpreso quando apertei ainda mais o abraço, o oceano me enchendo com força extra. Mas Nereu também tinha alguns truques guardados. Ele foi mudando de forma até eu me ver agarrado a uma foca preta e luzidia. Já ouvi pessoas fazendo piada sobre tentar segurar um porco gordurento, mas eu estou lhe dizendo, segurar uma foca na água é mais difícil. Nereu desceu para o fundo, contorcendo-se, sacudindo-se e espiralando pelas águas escuras. Não fosse eu, filho de Poseidon, não teria conseguido me manter agarrado a ele de jeito nenhum. Nereu girou e aumentou de tamanho, transformando-se em uma baleia assassina. Mas me aferrei à sua barbatana dorsal quando ele saltou para fora da água. "Uau!" gritou um bando de turistas. Consegui acenar para a multidão. Fazemos isso todos os dias aqui em São Francisco." Nereu mergulhou e tornou-se uma enguia escorregadia. Comecei a dar um nó nele, mas ele percebeu o que estava acontecendo e voltou à forma humana. "Por que você não se afoga?" gemeu ele, me esmurrando. "Sou filho de Poseidon", respondi. "Aquele maldito novo rico! Eu estava aqui primeiro!" Por fim, ele desabou na beira do cais. Acima de nós havia um daqueles piers de turistas repletos de lojas, como um centro comercial sobre a água. Nereu arfava, tentando recuperar o fôlego. Eu estava ótimo. Poderia ter continuado naquela brincadeira o dia todo, mas não disse isso a ele. Queria que ele acreditasse que havia feito uma bela luta. Meus amigos desceram correndo a escada que vinha do pier. "Vós o pegastes!" exclamou Zoe. "Não precisa parecer tão surpresa", observei. Nereu gemeu. "Ah, que maravilha! Uma plateia para minha humilhação. O acordo de sempre, suponho. Vocês me soltarão se eu responder a sua pergunta?" "Tenho mais de uma pergunta", disse eu. "Somente uma pergunta por captura. Essa é a regra." Olhei para meus amigos. Isso não era bom. Eu precisava encontrar Ártemis e precisava decifrar como era a criatura apocalíptica. Também precisava saber se Annabeth ainda estava viva e como resgatá-la. Como incluir tudo isso em uma só pergunta? Uma voz dentro de mim gritava: "Pergunte sobre Annabeth." Isso era o que mais me importava. Mas então, imaginei o que Annabeth diria. Ela nunca me perdoaria se eu a salvasse e não salvasse o Olimpo. Zoe quereria que eu perguntasse sobre Ártemis, mas Quiron nos dissera que o monstro era ainda mais importante. Deixei escapar um suspiro. "Tudo bem, Nereu? Diga-me onde encontrar esse monstro terrível que pode exterminar os deuses. O que Ártemis estava caçando?" O velho do mar sorriu, mostrando os dentes verdes de musgo. "Ah, isso é fácil demais", disse ele maldoso. "Ele está bem ali." Nereu apontou para a água aos meus pés. "Onde?" perguntei. "O acordo está cumprido", rejubilou-se Nereu. Com um estalo, ele transformou-se num peixinho dourado e deu um salto mortal de costas, mergulhando no mar. "Você me enganou!" gritei. "Espere!" Os olhos de Thalia se arregalaram. "O que é isso?" "Mu!" Olhei para baixo, e lá estava minha amiga vaca-serpente, nadando perto do cais. Ela focinhou meu sapato e me olhou com os tristes olhos castanhos. "Ah, Bessie", disse eu. "Agora não."
Mu! Grover arquejou. Ele está dizendo que o nome dele não é Bessie. Você entende o que ela... ele diz? Grover assentiu. É uma linguagem animal muito antiga, mas ele diz que ele é o Ofiotauro. O Ofio... O quê? Significa touro-serpente em grego, disse Thalia. Mas o que ele está fazendo aqui? Mu! Ele diz que Percy é o seu protetor, anunciou Grover, e que ele está fugindo das pessoas más. Diz que elas estão perto. Eu me perguntei como é que se pode tirar tanto de um simples mu. Esperai, disse Zoe, olhando para mim. Vós conheceis essa vaca? Eu estava impaciente, mas lhe contei a história. Thalia sacudiu a cabeça incrédula. E você simplesmente esqueceu de mencionar isso? Bem, pareceu besteira agora, mas as coisas vinham acontecendo tão rápido. Bessie, o Ofiotauro, parecia um detalhe sem importância. Eu sou uma tola, disse Zoe subitamente. Eu conheço essa história. Que história? Da Guerra dos Titãs, disse ela. Meu pai me contou essa história há milhares de anos. Esta é a besta que estamos procurando. Bessie? Baixei os olhos para o touro-serpente. Mas ele é muito fofinho. Ele não seria capaz de destruir o mundo. Aí está o nosso erro, disse Zoe. Estávamos esperando um monstro imenso e perigoso. Mas o Ofiotauro não ameaça os deuses dessa forma. Para isso, ele precisa ser sacrificado. Mugiu Bessie. Não creio que ele goste dessa palavra com S, observou Grover. Fiz um carinho na cabeça de Bessie, tentando acalmá-lo. Ele deixou que eu coçasse sua orelha, mas estava tremendo. Como alguém seria capaz de machucá-lo? Perguntei. Ele é inofensivo. Zoe assentiu. Mas existe poder em matar a inocência. Um poder terrível. As parcas fizeram uma profecia éons atrás, quando essa criatura nasceu. Disseram que quem matasse o Ofiotauro e oferecesse suas entranhas ao fogo em sacrifício teria o poder de destruir os deuses. Disse Grover. Talvez pudéssemos evitar falar em entranhas também. Thalia fitou o touro-serpente com espanto. O poder de destruir os deuses? Como? Isto é, o que aconteceria? Ninguém sabe, afirmou Zoe. Na primeira vez, durante a Guerra dos Titãs, o Ofiotauro foi de fato morto por um gigante, aliado dos Titãs. Mas vosso pai, Zeus, enviou uma águia para arrebatar as entranhas antes que fossem atiradas ao fogo. Foi por pouco. Agora, depois de 3.000 anos, o Ofiotauro renasceu. Thalia sentou-se no cais e estendeu a mão. Bessie foi direto para ela. Thalia pousou a mão em sua cabeça. Bessie estremeceu. A expressão de Thalia me perturbava. Ela parecia quase com fome. Temos de protegê-lo, disse a ela. Se Luke puser as mãos nele... Luke não hesitaria, murmurou Thalia. O poder de derrubar o Olimpo. Isso é colossal. Sim, é, minha querida, disse uma voz masculina com forte sotaque francês. E é um poder que você irá desencadear. O Ofiotauro soltou um choramingo e submergiu. Ergui os olhos. Estivéramos tão ocupados conversando que nos deixamos ser emboscados. De pé atrás de nós, os olhos de duas cores brilhando perversamente,
estava o Doutor Espinheiro, o Manticore, em pessoa. Isto é simplesmente perfeito! Rejubilou-se o Manticore. Ele usava um sobretudo esfarrapado sobre o uniforme de Westover Hall, que estava rasgado e sujo. Seu cabelo, em estilo militar, havia crescido e estava espetado e ceboso. Ele não se barbeara recentemente, portanto, seu rosto estava coberto pela barba prateada que crescia. Na verdade, não tinha a aparência muito melhor que a dos caras lá, à espera da sopa. Há muito tempo, os deuses me baniram para a Pérsia, contou o Manticore. Fui obrigado a pilhar para comer nos confins do mundo, escondendo-me em florestas, devorando fazendeiros humanos insignificantes. Não conseguia lutar com nenhum grande herói. Não era temido nem admirado nas antigas histórias. Mas agora isso vai mudar. Os titãs irão me respeitar e irei me banquetear com carne de meios sangues. Ao lado dele havia 2 seguranças armados, 2 dos mortais mercenários que eu tinha visto em Washington. 2 outros estavam no cais ao lado, para o caso de tentarmos escapar por ali. Havia turistas por toda parte, caminhando pelo cais, fazendo compras no pier acima de nós. Mas eu sabia que isso não impediria o Manticore de agir. Onde estão os esqueletos? Perguntei a ele. Ele fez uma careta de escárnio. Não preciso daqueles ridículos mortos-vivos. O general acha que sou inútil? Ele vai mudar de ideia quando eu derrotar vocês. Eu precisava de tempo para pensar. Precisava salvar Bessie. Podia mergulhar no mar. Mas como conseguiria uma fuga rápida, levando uma vaca-serpente de mais de 200 quilos? E os meus amigos? Já o vencemos antes, disse eu. Ah, vocês mal puderam lutar comigo, mesmo com uma deusa do seu lado. E, por falar nisso, aquela deusa está ocupada no momento. Não haverá ajuda para vocês agora. Zoe pegou uma flecha e mirou a cabeça do Manticore. Os guardas à nossa volta ergueram suas armas. Espere, disse eu. Zoe, não. O Manticore sorriu. O garoto tem razão, Zoe doce amarga. Livre-se do arco. Seria uma pena matá-la antes de você testemunhar a grande vitória de Thalia. Do que você está falando? Grunhiu Thalia. Estava com o escudo e a lança prontos. Está muito claro, disse o Manticore. Este é o seu momento. Foi para isso que Senhor Cronos a trouxe de volta à vida. Você irá sacrificar o Ofiotauro. Você levará suas entranhas ao fogo sagrado na montanha. Você conquistará o poder ilimitado e, em seu 16º aniversário, derrubará o Olimpo. Ninguém falou. Aquilo fazia um terrível sentido. Thalia estava há apenas 2 dias de completar 16 anos. Era filha de um dos 3 grandes. E aqui estava uma escolha terrível que poderia significar o fim dos deuses. Era exatamente como dizia a profecia. Eu não sabia se me sentia aliviado, horrorizado ou decepcionado. Eu não era o garoto da profecia, afinal. O juízo final estava acontecendo agora. Esperei que Thalia contestasse o Manticore, mas ela hesitava, parecia completamente aturdida. Você sabe que é a escolha certa, disse-lhe o Manticore. Seu amigo Luke reconheceu isso. Você se juntará a ele. Vocês reinarão neste mundo juntos, sob o auspício dos titãs.
Seu pai a abandonou, Talia. Ele não lhe dá a mínima. E agora você terá um poder superior ao dele. Esmague os olimpianos sob seus pés, como eles merecem. Chame a besta. Ela virá até você. Use sua lança. Talia, disse eu, saia dessa. Ela me olhou do mesmo modo que fizera na manhã em que acordara na colina meio-sangue, atordoada e incerta. Era quase como se não me conhecesse. Eu não... Seu pai a socorreu, lembrei. Ele enviou os anjos de metal. Ele a transformou em árvore para resguardá-la. Sua mão apertou com mais força o cabo da lança. Olhei para Grover desesperado. Graças aos deuses, ele compreendeu o que eu precisava. Levou a flauta à boca e tocou um rápido fragmento musical. Detenham-no! Gritou o Manticore. Os guardas ainda estavam mirando Zoe e, antes que pudessem perceber que o garoto com a flauta era o problema maior, das tábuas de madeira aos seus pés brotaram ramos que se enroscaram em suas pernas. Zoe disparou 2 rápidas flechas que explodiram junto a eles em nuvens de fumaça amarela e sulfurosa, flechas de pum. Os guardas começaram a tossir. O Manticore atirou espinhos em nossa direção, mas estes ricochetearam em meu casaco de leão. Grover, eu disse, diga a Bessie que mergulhe mais fundo e fique lá embaixo. Mu! Traduziu Grover. Eu só podia esperar que Bessie compreendesse a mensagem. A vaca! Murmurou Talia, ainda aturdida. Venha! Eu a puxei comigo enquanto subíamos correndo a escada que dava no centro comercial do pier. Dobramos a esquina da loja mais próxima. Ouvi o Manticore gritar para seus capangas. Peguem-nos! Os turistas gritavam enquanto os guardas disparavam cegamente para o alto. Corremos até a extremidade do pier e nos escondemos atrás de um pequeno quiosque de souvenirs de cristal, mensageiros do vento, apanhadores de sonho e coisas assim, cintilando à luz do sol. Havia uma fonte de água perto de onde estávamos. Lá embaixo, um bando de leões marinhos tomava sol nas pedras. Toda a Baía de São Francisco se estendia diante de nós. A ponte Golden Gate, a ilha de Alcatraz, as colinas verdes e o nevoeiro além destas para o norte. Um momento perfeito para uma foto, exceto pelo fato de que estávamos prestes a morrer e o mundo a acabar. Ide para a borda, disse-me Zoe. Vós podeis escapar no mar, Percy. Pedi ajuda a vosso pai. Talvez consigais salvar o Ofiotauro. Zoe tinha razão, mas eu não podia fazer isso. Não vou deixar vocês, disse eu. Vamos lutar juntos. Você precisa informar o acampamento, insistiu Grover. Pelo menos deixá-lo saber o que está acontecendo. Nesse momento, notei que os cristais criavam arco-íris na luz do sol. Havia um bebedouro perto de mim. Informar o acampamento, murmurei. Boa ideia! Destampei contra a corrente e cortei o tampo do bebedouro. A água jorrou do cano partido e borrifou sobre nós. Talia arquejou quando a água a atingiu. O nevoeiro pareceu sumir de seus olhos. — Você é doido? Perguntou ela. Mas Grover compreendeu e já estava procurando uma moeda nos bolsos. Ele atirou um dracma de ouro no arco-íris criado pela névoa e gritou. — Oh, deusa, aceite minha oferenda! A névoa ondulou-se. — Acampamento meio-sangue! Pedi. E ali, tremeluzindo na névoa diante de nós, estava a última pessoa que eu queria ver. O Sr. D, usando seu agasalho esportivo de estampa de leopardo e vasculhando a geladeira. Ele ergueu os olhos preguiçosamente. — Com licença? — Onde está Kiron? Gritei. — Que indelicadeza! O Sr. D bebeu um gole de um jarro de suco de uva. — É assim que você diz olá? — Olá, corrigi. Estamos prestes a morrer. Cadê o Kiron?
O Sr. D refletiu sobre o que eu disse. Eu queria gritar com ele para que se apressasse, mas sabia que isso não funcionaria. Atrás de nós, passos e gritos. A tropa do Manticore estava se aproximando. Prestes a morrer, ponderou o Sr. D. Que emocionante! Receio que Kiron não esteja aqui. Quer que eu lhe dê um recado? Olhei para os meus amigos. Estamos mortos. Talia agarrou a lança. Ela se parecia com a mesma Talia zangada de antes. Então vamos morrer lutando. Que nobreza! Disse o Sr. D, reprimindo um bocejo. Então, qual é o problema exatamente? Eu não via que diferença isso poderia fazer, mas contei-lhe sobre o Ofiotauro. Ele estudava o conteúdo da geladeira. Então é isto. Sei. Você nem liga, gritei. Até gostaria de nos ver morrer. Vamos ver. Acho que estou a fim de comer pizza hoje à noite. Eu queria golpear o arco-íris e desconectar a ligação, mas não tinha tempo para isso. O Manticore gritou, lá! E estávamos cercados. 2 dos guardas se mantinham atrás dele. Os outros 2 apareceram no telhado das lojas do pier acima de nós. O Manticore tirou o casaco e se transformou em seu eu verdadeiro. As patas de leão estendidas e a cauda pontiaguda eriçada, com farpas envenenadas. Excelente! Disse ele. Então, olhou para a aparição na névoa e riu com desdém. Sozinhos, sem nenhuma ajuda real. Maravilhoso! Você poderia pedir ajuda? Murmurou o Sr. D para mim, como se essa fosse uma ideia divertida. Poderia dizer, por favor. Quando os javalis voarem, pensei. De maneira nenhuma ia morrer implorando a alguém detestável como o Sr. D para que ele pudesse rir enquanto todos nós éramos mortos. Zoe preparou suas flechas. Grover ergueu sua flauta. Talia levantou o escudo e eu percebi uma lágrima correndo por sua bochecha. De repente, algo me ocorreu. Isso já havia acontecido com ela antes. Ela havia sido encurralada na Colina Meio-Sangue e, voluntariamente, dera a vida por seus amigos. Dessa vez, porém, não podia nos salvar. Como eu podia deixar que tal coisa acontecesse com ela? Por favor, Sr. D, murmurei. Socorro! Naturalmente, nada aconteceu. O Manticore sorriu. Poupem a filha de Zeus. Ela se juntará a nós em breve. Matem os outros. Os homens ergueram suas armas e algo estranho aconteceu. Sabe como você se sente quando todo o sangue flui para a sua cabeça, como quando você fica de cabeça para baixo e vira depressa demais? Houve uma afluência como essa ao meu redor, e um som como o de um imenso suspiro. A luz do sol tingiu-se de púrpura. Senti o cheiro de uva e de algo mais ácido, vinho. Crack! Era o som de muitas mentes se rompendo ao mesmo tempo, o som da loucura. Um guarda pôs a pistola entre os dentes, como se fosse um osso, e pôs-se a correr, de 4, de um lado para o outro. 2 outros largaram as armas e começaram a valsar como um casal. O 4º começou a dançar o que parecia um sapateado irlandês. Teria sido engraçado se não fosse tão aterrorizante. Não! Gritou o Manticore. Vou cuidar de vocês eu mesmo! Sua cauda eriçou-se, mas das tábuas sob suas patas brotaram parreiras que começaram imediatamente a se enroscar no corpo do monstro, germinando folhas novas e cachinhos de uvas verdes que amadureciam em segundos, enquanto o Manticore soltava guinchos estridentes até ser totalmente engolido por uma imensa massa de vinhas, folhas e cachos de uvas púrpura. Por fim, as uvas deixaram de tremer e eu tive o pressentimento de que o Manticore já não estava mais ali embaixo. Bem,
disse Dioniso, fechando a geladeira. Isso foi divertido? Eu o fitei, horrorizado. Como o senhor pôde... Como... Quanta gratidão, murmurou ele. Os mortais também vão se recuperar. Explicações demais a dar se tornasse sua condição permanente. Odeio escrever relatórios para o pai. Ele olhou ressentido para Thalia. Espero que tenha aprendido sua lição, garota. Não é fácil resistir ao poder, é? Thalia corou como se estivesse envergonhada. Senhor D, disse Grover, pasmo. O senhor nos salvou. Não faça com que eu me arrependa, sátiro. Agora vá, Percy Jackson. Consegui lhe dar no máximo algumas horas a mais. O Ofiotauro, disse eu. O senhor pode levá-lo para o acampamento? O senhor D fungou. Não faça o transporte de gado. Isso é problema seu. Mas para onde vamos? Dioniso olhou para Zoe. Ah, acho que a caçadora sabe. Vocês devem chegar ao pôr do sol hoje. Lembrem-se, ou tudo estará perdido. Agora, até logo. Minha pizza está esperando. Senhor D, chamei. Ele ergueu a sobrancelha. O senhor me chamou pelo nome certo, disse eu. Me chamou de Percy Jackson. Certamente que não, Peter Johnson. Agora vão. Ele fez um gesto com a mão e sua imagem desapareceu na névoa. À nossa volta, os capangas do Manticore ainda agiam como loucos completos. Um deles havia encontrado nosso amigo, o mendigo, e os dois conversavam seriamente sobre anjos de metal vindos de Marte. Vários outros guardas estavam importunando os turistas, imitando ruídos de animais e tentando roubar-lhes os sapatos. Olhei para Zoe. O que ele quis dizer... Você sabe para onde ir? O rosto dela estava da cor do nevoeiro. Ela apontou para a baía além da Golden Gate. À distância, uma montanha solitária se erguia acima da camada de nuvens. O jardim de minhas irmãs, disse ela. Tenho de ir para a minha casa. O canal Narrações Imersivas agradece por ter ouvido mais um episódio conosco. Acompanhe nossa página no Instagram e fique por dentro de todas as novidades do canal. E se você vê valor nesse projeto, considere apoiá-lo. Faça parte da nossa comunidade no Hotmart. Até a próxima com mais uma narração imersiva.